Olá, nós estamos iniciando o ano de 2022 e eu estou aqui com uma nova dica de leitura para você. Uma nova dica de leitura, a primeira dica de leitura do ano de 2022. Iniciamos um ano novo, nós esperamos que este ano seja muito melhor do que o ano passado e seja muito melhor do que o ano de 2020, que já está distante de nós 2 anos. Certamente há dificuldades que continuam na nossa vida, há outras dificuldades que surgiram neste tempo, mas nós não somos os mesmos. Somos homens e mulheres que aprendemos com a história, pelo menos esperamos que tenhamos aprendido, e a história nos tornou capaz de lidar com as dificuldades de uma forma nova e de uma forma transformadora, porque temos a história não como inimiga, mas como amiga. E acredito que isso é muito importante para nós. Acredito que nós somos convidados nesse início de ano a abrir o nosso baúzinho, a olhar para a nossa biblioteca e a redescobrir ali, algo que de repente já faz parte da nossa vida, mas que talvez não tenha sido tão aproveitado quanto poderia e pode nos trazer impressões novas e maravilhosas para a nossa vida. E é exatamente assim que eu inicio a minha dica de leitura de 2022. Remexendo na minha biblioteca, remexendo nos meus livros, eu me deparei com este livro, um opúsculo, uma obra pequenina, mas muito densa, muito bonita e muito profunda. E logo que me deparei com ela, eu pensei em vocês e pensei na dica de leitura de 2022. E pensei que esse livro poderia ser a primeira dica deste novo ano. Então, o livro que eu indico para vocês nesse início de ano é este texto. Foi publicado pela Companhia das Letras. Ele se chama Em Nome da Mãe e foi publicado por um autor napolitano. Ele se chama Henri de Luca. É um autor que tem mais de 70 anos. Mas é de fato um personagem muito interessante. O autor, o livro a gente já vai falar dele daqui a alguns instantes, mas o autor, ele na sua juventude, nos idos de 1950, ele fez parte de movimentos revolucionários. Depois ele acabou abandonando esses movimentos revolucionários, ele foi caminhoneiro e foi pedreiro. E aí então ele acabou também se envolvendo com trabalhos humanitários em meio à guerra da ex-Iugoslávia e dirigiu esses comboios humanitários em direção à Bósnia. E exatamente nesse período ele teve contato com algumas línguas diferentes, entre elas a língua hebraica. E isso é muito interessante. O livro é uma preciosidade. Se a gente olha para ele, num primeiro momento, a minha impressão é a seguinte: eu não gostei da capa. Acho ela vermelha demais, a gente não consegue ler o título. Mas o que sobressai na capa, e isso é magnífico, e é o que me motivou a ler o livro, são essas duas letras. São duas letras hebraicas. São dois M's. No hebraico, quando a gente coloca o M, ou pelo menos o que corresponde ao nosso M, no hebraico, no início da palavra, ele tem este formato. Ele é aberto. Quando ele aparece no final da palavra, ele tem este formato. E o autor começa dizendo assim, que este M final da palavra Miriam, do nome Maria, nós estamos falando da mãe de Jesus, da mãe de Jesus na Bíblia, no Evangelho. Então é algo que tem muito a ver com a nossa vida cristã, nós que somos cristãos, mas mesmo quem não é cristão, mas que gosta do universo bíblico, né? Então o autor vai dizer assim que este M final parece ser uma arca fechada. É como se fosse um M grávido. E é assim que ele fala de Maria, não é? A Maria jovem antes do anúncio do anjo, a Maria grávida depois do anúncio do anjo. Não sei se você sabe, mas os primeiros
padres da igreja no início do cristianismo, quando falavam de Maria, quando falavam da mãe de Jesus, falavam dela usando uma comparação. Comparavam Maria com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança no Antigo Testamento, conforme as instruções de Deus para o seu povo, ela era feita de madeira, madeira de lei, uma madeira nobre, revestida de ouro por dentro e por fora, protegida por 2 querubins alados que com suas asas guardavam o tampo da Arca da Aliança. E era o sinal da presença de Deus no meio do seu povo. Então essa imagem apropriada à Virgem Maria, ela é muito profunda. Então falar de Maria como Maria grávida, né? Pensando nessa relação, nessa analogia com os 2 M's, o M com o qual o nome de Maria começa e o M com o qual o nome de Maria termina, Miriam, é sem dúvida alguma, e dizer que esse M final lembra a ideia de uma mulher grávida, lembra a ideia de uma arca, é algo que teologicamente tem muito sentido, biblicamente também tem muito sentido, e é algo que chama muito a nossa atenção. Na apresentação do livro, o autor, ele já, nas suas primeiras palavras, ele também faz um trocadilho, ele gosta de trocadilhos, e ele diz assim: em nome do Pai, inaugura o sinal da cruz. Em nome da Mãe, inaugura-se a vida. É magnífico, é poético, né? Então, eu me encantei muito com esse texto neste final de ano. Eu o li e achei que seria uma indicação perfeita para que nós pudéssemos começar esse ano novo com o pé direito. No final do ano passado, vocês se recordam que eu também indiquei como uma referência de leitura o livro que o próprio Papa Francisco tinha indicado na carta que ele escreveu sobre o ano de São José, na Patris Corde. E esse livro, escrito por um autor polonês, A Sombra do Pai, o nome do livro, eu também trouxe como indicação de leitura e apresentei a vocês. Agora eu trago esse outro texto, Em Nome da Mãe, do Henri de Luca. É uma descoberta. O autor, o Henri de Luca, é um autor napolitano, então um autor italiano de Nápoles, e ele é um personagem que faz parte ainda da vida autoral. Ele ainda publica, tem outros livros publicados. Acredito que no Brasil, pela pesquisa rápida que eu fiz, eu não encontrei outro texto publicado por ele, mas sem dúvida alguma este texto é um texto simples, curto, prático, rápido, fácil de ler, não tem 100 páginas pequeninas, não é? Mas certamente vai fazer você se emocionar um pouquinho com a história de Nossa Senhora, a história da Virgem Maria, a história de Maria, mãe de Jesus. E é ela mesmo que conta a história, então o livro é em primeira pessoa. Então o autor, ele incorpora a personagem e narra a partir das referências bíblicas. Ele não inventa a história, ele narra a partir das referências bíblicas essa experiência de Nossa Senhora, a experiência de Maria. Evidentemente, como eu sou cristão, então católico, dificilmente eu chamaria simplesmente Maria de Maria, mas ela é muito mais próxima de nós assim, então por isso Nossa Senhora. Mas ele está falando de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Então eu gostaria de partilhar com vocês a abertura do livro, né? Os 2 primeiros parágrafos, para que vocês percebam um pouco a poética com que o autor traz a história de Maria de uma forma bonita, simples, melodiosa, romântica, como literatura e com uma profundidade espetacular. Ouça só. Contei-lhe no mesmo dia. Maria está falando do que aconteceu com ela e de ela ter contado isso a José. Contei-lhe no mesmo dia.
Não podia passar uma noite com o segredo. Não transcorrerá inteiro o dia em que houve a ruptura da tua aliança. Estávamos noivos. Na nossa lei é como sermos casados, se bem que ainda não moremos na mesma casa. E eis que eu estava grávida. A voz do mensageiro chegou juntamente com uma ventania. Levantei-me para fechar os postigos e mal fiquei em pé, fui envolta por um vento, uma poeira celeste, de fechar os olhos. O vento de março da Galileia vem do norte, dos montes do Líbano e do Golã. Traz tempo bom, faz as portas baterem e estufa a esteira da estrada que fica parecendo grávida. Nos braços daquele vento, a voz e a figura de um homem estavam diante de mim. Na nossa história sagrada, os anjos têm corpo humano normal. Sabe-se que são eles quando vão embora. Deixam uma dádiva e até mesmo uma ausência. Nem sequer Abraão os reconheceu nos carvalhos de Mambré. Confundiu-os com viajantes. Deixam palavras que são sementes, transformam um corpo de mulher em torrão de terra. O texto é maravilhoso. Espero que este início dele possa seduzir o seu coração como seduziu o meu coração e que você possa se interessar de ler também esse texto. A história de Maria, narrada por esse autor napolitano, italiano, com maestria, com romantismo, com criatividade, com beleza. Espero que você goste dessa indicação que nós apresentamos para você nesse início de 2022. E eu espero que a sua história nesse ano seja uma história melhor. Seja uma história que não apenas relate aquilo que aconteceu. Eu sei que na língua portuguesa hoje praticamente aquela distinção entre história com H e história com E não existe mais, mas eu penso que recuperando aquela distinção antiga, que o seu ano de 2022 não seja apenas a narração de eventos, de dados cronologicamente definidos, um após o outro, justapostos, como é próprio da história com H. Mas que este ano de 2022 seja um ano em que a sua história, com E, ela possa ser contada de uma forma diferente. Ela possa ser contada com beleza, com criatividade e que ao final de tudo nós todos possamos nos alegrar dizendo que valeu a pena. Valeu a pena porque estamos aqui, valeu a pena porque pudemos viver novas experiências e com certeza muito melhores do que as últimas. A história nos ajudou a escrever a nossa história. Desejo a vocês um início de ano maravilhoso e aqui está a minha indicação para vocês nesse início de 2022. Henri Luca, em nome da mãe, esta edição é da Companhia das Letras, publicado em 2007. Um grande abraço e até a próxima.